Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando por aqui mais um programa Me'av Leben, programa de pai para filho. E hoje nós estaremos falando sobre a última parashá da Torá, que tem por título Vezot HaBerachá, ok? Que é lida não em Shabbat, mas em Simchat Torah, ok? Então nós estaremos fazendo esse programa especial aqui, ok? Sobre Vezot HaBerachá, que significa esta é a bênção. Só falando, estou muito feliz, porque feliz e um pouquinho triste ao mesmo momento. Feliz porque estamos encerrando mais um ciclo de leitura da Torá, e triste porque estamos terminando mais uma vez. Não gostaria que Moshe fosse embora, não gostaria que as coisas terminassem, mas como um ciclo, a gente novamente começa e volta tudo novamente para a nossa alegria, ok? Sempre lembrando que esse é o programa Me'av Leben, um programa que não é proselitista, é um programa feito especialmente para a nossa família, para meus filhos, Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, a Ariela Hesed e os outros filhos que virão, ok? Como uma mesa redonda para discutirmos e falarmos sobre a Parashá HaShavua da semana, ok? Não é proselitista, mas qualquer outra pessoa que queira participar, queira estar com a gente, fique à vontade para estudarmos. Dessa maneira estaremos contribuindo para a redenção final, com a chegada de Mashiach brevemente em nossos dias, para que o conhecimento do Eterno se torne, preencha toda a terra, ok? Voltando então aqui ao conceito de Vezot HaBerachá, esta é a bênção. Começando aqui a introdução, ela nos fala sobre o seguinte: essa é a última parashá da Torá, como eu acabei de falar, ok? Ela não é lida em Shabbat, mas em Simchat Torah, como eu falei. A Torá começa com Bereshit, pois Deus criou o mundo por causa da Torá, que é chamada de o começo de seu caminho, segundo o comentário de Rashi, ok? E por que na realidade começa? Tá? E a gente vai notar que parece que a Vezot HaBerachá, ela termina e Bereshit parece que é a continuação dela, mas na realidade é o começo da Torá. Eu vou explicar depois um pouquinho disso, tá? Então continua a descrever vários detalhes, e detalhes como o plano da Torá deve ser colocado em prática. Então a Vezot HaBerachá, ela fala justamente sobre isso, qual é o verdadeiro plano, ok? Com vários detalhes, qual é o plano da Torá deve ser colocado em prática. Por que eu disse que parece que é uma continuação? Porque quando Vezot HaTorá, ela traz essas brachot, ela traz essas explicações sobre a bênção de cada filho naquele momento, de cada uma das tribos, a gente vai ver que o mesmo objetivo que ela tem, que é o objetivo de trazer qual é o verdadeiro plano de Deus e da Torá para a nossa vida, é a mesma coisa que está em Bereshit. Ou seja, qual é o plano de Deus? Qual é o plano da Torá? É fazer desta terra uma morada para o Santíssimo, para o Santo Bendito seja Ele. Então parece um círculo, a mensagem de Vezot HaBerachá é a mesma que tem Bereshit, e a gente continua fazendo esse círculo, Baruch Hashem, de aprendizado. Bem, quando chegamos então ao final da leitura da Torá, voltamos então ao próprio final da Torá, tá? Esta é a bênção, ou seja, as bênçãos de Deus são trazidas ao mundo através do cumprimento da Torá. Por isso que eu falei que é justamente esse círculo, ok? Vezot HaBerachá é a bênção. E que bênção é essa? Fazer é a Torá, é a própria Torá, ok? Bem, essas bênçãos, continuam aqui então um pouco da introdução, são consideradas as maiores bênçãos, os maiores brachot anteriores da Torá, tá? Então não existe outra maior do que essa, tá? Mas ela é lida em um dia de menor santidade, segundo os nossos sábios. Então, já que ela é tão boa, ela tem
traz tanta energia? Porque então ela é lida justamente num dia comum, né? A bênção vem da fonte mais elevada, segundo os nossos sábios, que penetra até em uma esfera inferior de um dia comum. Então é por isso que ela é dita. Alguns outros sábios dizem que ela não deve ser lida e completamente, etc., porque ela será lida completamente, concluindo diretamente com a chegada de Mashiach, que seja breve em nossos dias. Bem, Vezod, tá? Ela é igual à bênção, tá? Esta a bênção, Vezod, a bênção, pois os seus benefícios são visíveis e evidentes. Por isso que ele fala, esta é, veja, olhe, dê uma olhada, esta é Vezod, a berachá, esta é a bênção, pois os seus benefícios podem ser visíveis, ok? Evidentes, podendo-nos então apontarmos com o próprio dedo, Vezod, a berachá, ou esta é a Torá, ok? Ou seja, esta é a bênção. A própria Torá vive em nosso meio. Então, esta é a bênção. Que bênção? Esta é a bênção. É a Torá, suas mitzvot. É daí que vem o ensinamento que os nossos sábios dizem, que mérito tem, ou que bênção tem, que proveito tem cumprir uma mitzvah. Os nossos sábios vão dizer que está na própria mitzvah. A recompensa de fazer uma mitzvah está na própria mitzvah. É a mesma coisa, trazendo para um exemplo simples, que mérito tem você escovar o dente? Né, dona Léa Budenick? Que mérito tem escovar o dente? É não ter dentes estragados. Então, o benefício de escovar o dente está no próprio ato de escovar o dente. Ok? Um exemplo simples, bobo, mas para que vocês, que ainda são crianças, possam entender. Nós vamos então comentar um pouco mais sobre a Aliyah, tá? Essa Aliyah, a primeira Aliyah, ela vai falar sobre esta é a bênção que Moshe, homem de Deus, mas antes disso vamos fazer a brachá para que a gente não recite palavras de Torá em vão, mas sim, já que nós estamos falando de esta é a bênção, com brachá, tá bom? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'adam kol chami v'natan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten a Torá, amém e amém. A primeira Aliyah começa dizendo, esta é a bênção que Moshe, homem de Deus, deu aos filhos de Israel e disse palavras de louvor sobre Deus. Deus saiu, então ele vem relatando, né, que Deus saiu do Sinai para encontrar o povo Yehudi, o povo judeu, e fez a sua glória resplandecer em Seir, ok? Ele foi, por que ele, a Seir? Seir, a gente sabe que onde Seir tem a ver com Esav, né, e etc. Então ele foi até os filhos de Esav em Seir, ok? Foi do Monte Param aos filhos de Ismael. Então tanto os nossos sábios vão dizer que tanto Esav, Esaú, quanto Ismael, eles recusaram a Torá. E aí existe um midrash aí que os nossos sábios dizem que ele foi para Esaú e perguntou, vocês querem a Torá? Ele disse, o que ela diz? Ela disse que não pode matar. Não, ela não serve para a gente porque nós ganhamos a vida com a nossa arma em punho, né? Então isso não serve para a gente. Aí Hashem foi para os filhos de Ismael e perguntaram se vocês querem a Torá. Eles perguntaram o que é que ela tem. Diz não pode roubar, não pode adulterar, não pode fazer isso. Ela não serve para a gente porque a gente faz todas essas outras coisas. Então, por isso que eles não aceitaram. Então veio com algumas miríades de anjos, ele deu uma lei de fogo escrita com a mão direita, com a sua mão direita, com a própria mão de Hashem. Olha que coisa interessante, né? Então aí fala que o Eterno demonstrou afeição pelas tribos, pois eles receberam e se alegraram recebendo, sustentando os seus pronunciamentos. Olha que coisa interessante é essa maneira de receber, né? Ele foi com Esaú, foi com Ismael, ninguém quis, e o povo de Israel vem e fala, nós faremos e ouviremos. Ou seja, primeiro vamos fazer. O judaísmo é ação, é prática. Primeiro iremos fazer e depois a gente entende, a gente pergunta, a gente faz. O que a gente quer estar do teu lado é fazer realmente as coisas acontecerem. Ok? Então, isso é muito forte. A Torá, ela é a herança para a congregação de Jacob. A gente já falou sobre isso, né? Que a Torá ela é a herança da congregação de Jacob. Mesmo a Torá dizendo que ela é herança, ela não é recebida também como herança, ou seja, passa de pai para filho automaticamente. Você tem que cuidar, você tem que trabalhar, você tem que lutar para receber, tem que merecer.
mas ela é a nossa herança. Querendo ou não, ela está ali. Aí, mas existe alguma contradição? Não existe essa contradição, porque a herança, ela existe. Ela é para você, mas você só vai ter o usufruir do benefício dela se você for atrás dela, né? Se você realmente buscar ela. Se você não buscar, e aí, como é que fica? Ok? Então ela é a herança da congregação de Jacob, da nossa família, é a nossa maior herança do nosso povo. Ok? Quando sempre juntos o povo se reúne, eles aceitam a soberania de Hashem. Isso faz Deus, rei em Eshurum, que abençoa-os, ok? Então, por isso é que vem a bênção, as bênçãos das tribos, porque toda vez que o povo se reúne, o Eterno, então, ele é proclamado rei em Israel, ele é procurado rei em Eshurum. Aí, a partir desse momento, começam então as bênçãos, né, da primeira aliança, a bênção de Reuven e de Judá, e aí ele fala que a bênção de Reuven possa viver e não morrer, e ser contado no meio do povo por causa de sua falha com Bila. Então ele mostra aqui um pouco do que aconteceu com o Reuven, mas diga que ele seja salvo e que ele seja contado, ok? Porque não existe nenhum erro que não seja irreparável pela Teshuvá, ok? Pelo arrependimento, e então por isso essa é a bênção para Reuven, ok? E diz mais, a bênção de Judá: ouça Deus e Judá quando rezar, e traga ele em paz a seu povo depois da guerra, e tenha sucesso com ele. Isso é uma das bênçãos, ok? Sobre Judá. E aí, aqui a gente começa então com a segunda aliá. A segunda aliá fala sobre a bênção de Levi, seus tumim e urim, que são, né, os instrumentos usados para receber ali a resposta de Deus através do Kohen Hagadol, tá? Então, que seus tumim e urim de Levi, que permaneceu fiel no teste de Massá e em Merivá, nas suas águas, né? E ele não reconheceu seus irmãos não levitas no pecado do bezerro, segundo as ordens de Deus para vingar. Então, diz os nossos sábios que Levi foi a única tribo que não se corrompeu na adoração do bezerro de ouro. Okay? E além disso, foi a única das tribos que manteve a lei da circuncisão. Então, por isso ele se destacou, se diferenciou do resto do povo, e ele foi eleito então para tomar o lugar dos primogênitos de Israel. Nenhum dos levitas foram culpados então, e fala que eles mataram, eles mantiveram, já falei, né, mantiveram a circuncisão, perdão, e eles ensinarão as suas leis a Jacob, e colocarão incenso e oferendas queimadas no altar. Porque o incenso e o incenso é algo que você tem a ver com respirar. Presta bem atenção, você pode fechar os olhos, você continua vivendo, você pode deixar de ouvir, tampar os ouvidos, você continua vivendo, correto? Você pode até tampar a boca, você continua vivendo, mas deixar de respirar, isso não pode. Você não consegue deixar de respirar por algum período de tempo. Então o incenso é algo muito profundo, muito particular, ok? Que é uma característica que tem a ver com Levi, ou seja, nós devemos sempre ansiar, não podemos deixar de estar ligado com o Eterno, de levá-lo e de adorá-lo sem nenhum momento. É como se a gente perdesse o nosso fôlego de vida, ok? Deus então abençoa suas posses e trabalhos de suas mãos. E aí vem Beniamim, ok? Conhecido como Benjamim, é chamado amado de Deus e vive em segurança com a construção do Beit HaMikdash, o templo sagrado, com a presença de Deus repousando sobre ele. Aí nós vamos agora pular para a terceira aliá, que fala sobre Yosef, a Abraha sobre Yosef. Sua terra é abençoada com doçuras dos céus pelo orvalho, águas subterrâneas, e fala das profundezas que existe, iguarias de produção, pelo sal, iguarias de grãos, né, pela lua, que é dado através dos efeitos da lua, grão que amadurecem cedo, né, nas montanhas, iguarias de montes no alto e no ano inteiro. Tudo isso venha sobre a cabeça de Yosef, que foi separado de seus irmãos, e aí sua descendência, assim como vem o descendente de Yoshua, Josué, né, um boi como um rei, com seus chifres ele irá escornear, né, as nações até o fim da terra.
ok? Então até aqui a gente termina esse primeiro programa falando sobre a introdução, primeira, segunda e terceira aliá. Daqui a pouco a gente volta falando sobre quarta, quinta e sexta aliá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet vechayom lanatah betochenu, Baruch atah Adonai noten haTorah, amen ve'amen. Shalom aleichem, lehitraot.